Quantas vezes uma mulher já teve que engolir o próprio grito só para manter a paz em uma relação que só ela sustentava? Quantas vezes já ficou calada para não parecer exagerada? Quantas vezes já sorriu com raiva engasgada só para não ser chamada de louca, dramática ou difícil de lidar? Ela fazia isso porque achava que amar era suportar, que ser compreensiva era se calar, que ser companheira era aceitar tudo. Ela ouvia que precisava ser mais leve, mais calma, mais agradável. E então ela tentou. Tentou se moldar, tentou caber, tentou deixar de ser quem era para não perder quem não estava pronto para ela. Só que quanto mais ela cedia, mais se perdia. No começo era só um silêncio aqui, outro ali. Mas com o tempo, ela foi deixando de existir nas próprias escolhas, na roupa que usava, na forma de se expressar, no brilho do olhar que foi se apagando. Carl Jung dizia que toda mulher que se torna perigosa já foi muito ferida tentando ser boa. Ela não nasceu forte. Ela nasceu sensível, entregue, inteira. Mas o mundo a quebrou em pedaços tão pequenos que ela teve que se reconstruir sozinha. E foi nesse processo de reconstrução que algo mudou. Porque chega uma hora que a mulher cansa. Cansa de pedir amor. Cansa de justificar a própria dor. Cansa de explicar o que é óbvio, que respeito não é favor. Ela se olha no espelho e não se reconhece. Mas lá no fundo, ainda sente que aquela mulher intensa, doce e verdadeira ainda existe. Só que agora, ela precisa de uma proteção que ninguém vai oferecer. Ela precisa de limites. E é aí que ela começa a fazer o impensável. Dizer não. Sair de onde não é bem tratada. Ficar em silêncio onde antes implorava para ser ouvida. Ela percebe que amar não é se apagar. Que quem a ama de verdade vai acolher a intensidade que ela traz. Não tentar diminuir. Então ela para. Para de se justificar. Para de tentar ser entendida por quem nunca a enxergou. Para de mendigar migalhas emocionais de quem só sabe sugar. Ela começa a se levantar diferente, mais reta, mais serena, mais firme. E quem conheceu a versão submissa dela se assusta, porque agora ela não precisa mais gritar para ser respeitada. Ela apenas olha, e esse olhar diz tudo. Diz que ela não vai tolerar o desrespeito de novo. Diz que ela já foi humilhada demais para aceitar migalhas. Diz que agora ou é inteiro ou não é nada. O olhar dela virou limite. A presença dela virou resposta. E o silêncio virou escudo. Não é que ela esteja fria. É que agora ela sabe quanto custa se perder para agradar os outros. Ela foi chamada de exagerada, de intensa, de mandona. Mas ninguém viu o quanto ela chorava sozinha por só querer ser tratada com carinho. E depois de tanta dor, ela entendeu. Ou ela se priorizava, ou ia acabar se quebrando mais uma vez. Então ela se fechou, mas não por medo, por amor, amor próprio. Porque toda mulher que volta para si mesma descobre uma força que não vem da raiva, vem da cura. Ela não quer se vingar, não quer provar nada, não precisa de plateia. Ela só quer viver em paz com quem sabe oferecer o mesmo. Carl Jung falava que a verdadeira transformação de uma mulher acontece quando o inconsciente vira consciência. Quando ela percebe que a submissão que chamava de amor era na verdade medo de rejeição. E quando essa ficha cai, algo dentro dela renasce. Ela não é mais a mesma. Não se dobra por qualquer elogio. Não se entrega por qualquer promessa. E não se ilude com qualquer presença. Agora ela observa, ela sente, ela escuta aquilo que não é dito, mas está claro nos gestos. E se algo a fere, ela vai embora, sem gritar, sem fazer escândalo, sem pedir para ficar. Ela não implora mais por espaço onde sempre foi exprimida. E é por isso que tanta gente chama ela de difícil, porque não sabem lidar com uma mulher que aprendeu a se respeitar. Ela não ficou amarga. Ficou sábia, não virou grossa, virou justa. E se antes ela era um livro aberto, agora é um mistério que só quem tem presença emocional suficiente consegue desvendar.
Ela se tornou uma mulher que impõe limites com o olhar, porque já não cabe em amores pequenos. Não é sobre frieza, é sobre consciência, sobre não se permitir mais voltar para o lugar onde já se perdeu, sobre saber o que quer e, principalmente, o que não aceita mais. E quando ela chega num ambiente, o ar muda, não por medo, mas por respeito, porque todo mundo sente que ali está uma mulher que já chorou demais por se calar, mas agora escolheu o silêncio como força, e quem não souber decifrar esse olhar não vai ter nem a chance de saber o que ela sente. Agora, os mesmos que um dia abusaram da gentileza dela já não sabem como se aproximar, porque aquela mulher que antes cedia fácil, agora não dá mais conversa. Aquela que aceitava migalhas, hoje nem se senta à mesma mesa. E o olhar dela diz tudo, antes mesmo que qualquer palavra precise ser dita. É curioso, muitos dizem que ela se acha demais, mas é só porque finalmente ela parou de se diminuir. Outros falam que ela ficou arrogante, mas no fundo é só incômodo de quem se beneficiava da mulher que ela já foi. Aquela que aceitava tudo calada. E agora que ela se levanta inteira, ninguém mais se aproxima sem pensar duas vezes. Não é medo do que ela possa fazer, é medo do que ela já não aceita mais. Porque quando uma mulher reconhece a própria dignidade, ela não precisa se defender. Ela emana proteção. E é aí que tudo muda nos relacionamentos. Aqueles que estavam acostumados com a versão submissa dela, sentem como se estivessem diante de uma estranha. Uma estranha que agora não abaixa os olhos, que não treme a voz, que não aceita ser interrompida e que silencia o ambiente só com a própria presença. Ela aprendeu a ser firme sem gritar e a dizer tudo com o jeito que se cala. Carl Jung dizia que a individuação acontece quando paramos de buscar aprovação e começamos a viver conforme o que sentimos. Essa mulher não busca mais ser compreendida, porque quem realmente a enxerga não precisa de explicação. Ela perdeu muita gente quando começou a se respeitar. E doeu, mas foi uma das melhores dores que já sentiu. Porque ela entendeu que os verdadeiros laços não se desfazem diante da verdade. Eles se revelam. A presença dela virou filtro. Muitos se afastaram e ela deixou ir, sem segurar, sem insistir. Porque o amor que ela procura agora não fere, não confunde, não exige esforço para existir. Ela cansou de relações que precisam ser provadas o tempo todo. Agora, se não for paz, ela não fica. Se não for respeito, ela não se envolve. Se não for inteiro, ela não começa. E mesmo quando sente saudade, ela não volta. Porque a mulher que um dia já foi submissa sabe o preço que pagou para deixar de ser. Hoje, ela impõe limites com o olhar, mas não para afastar, para proteger o que construiu dentro de si. Ela sabe que amor é construção, mas que sozinha ela não carrega mais ninguém nas costas. Antes, ela dava segunda chance para todo mundo. Hoje, ela dá prioridade para si mesma. Não é que ela esteja amarga, ela só se cansou de ser a única doce onde só havia amargura disfarçada de amor. E isso confunde muita gente, porque esperam que ela seja como antes, aquela que aceita tudo por medo de ficar sozinha. Mas agora, ela prefere a solidão com paz do que a presença que a fere. Ela virou critério, virou espelho, virou confronto para quem ainda vive de aparência. Ela não bate de frente, ela não rebate, ela apenas olha. E quem entende, muda o tom. Quem não entende, se afasta, sentindo que ali já não tem mais espaço. Porque a mulher que impõe limites com o olhar já foi tantas vezes desrespeitada que agora carrega dentro de si uma autoridade silenciosa. Ela não quer vencer discussões, quer se proteger do que a adoeceu por tanto tempo. E quando ela ama, ama com presença, mas se sente que está sendo diminuída, se retira sem escândalo. Ela aprendeu que o verdadeiro respeito não precisa ser implorado. Ele se manifesta nas atitudes, no cuidado, na coerência. E ela não tem mais tempo para metades. Ela já foi inteira por dois. Agora só fica onde pode ser ela por completo.
sem medo, sem tensão, sem máscara. O mais bonito disso tudo é que ela não precisou mudar quem era, só precisou lembrar, porque ela sempre teve essa força, sempre teve esse brilho, sempre teve essa coragem. Só que um dia, para ser aceita, ela foi apagando partes de si. E quando percebeu que estava vivendo uma versão distorcida, decidiu voltar. Mas não voltou igual. Voltou mais seletiva, mais consciente, mais presente em si mesma. Carl Jung dizia que a sombra, quando integrada, se transforma em poder. E essa mulher integrou todas as partes que um dia escondeu por medo de ser rejeitada. Agora ela não precisa se explicar. Ela inspira pelo que carrega no olhar, uma história de renascimento. E é por isso que, mesmo sem dizer uma palavra, ela transforma o ambiente onde pisa. A mulher que antes esperava ser validada, agora se valida sozinha. Ela parou de buscar nos outros aquilo que só encontraria dentro dela. E quando parou de correr atrás, algo curioso aconteceu. Ela começou a ser notada de verdade, mas não como antes. Agora, ela é notada pelo silêncio que carrega, pela presença firme, pelo olhar que não suplica, apenas observa. E quem cruza o caminho dela sente algo diferente. É um tipo de presença que impõe respeito sem levantar a voz. É como se ela estivesse em paz com tudo o que já foi. E por isso, não se curva mais a nada que venha para diminuí-la. A autoestima dela não está mais pendurada em promessas, elogios ou mensagens respondidas. Está na forma como ela se escolhe todos os dias, no cuidado que tem com o próprio corpo, com a própria mente, com a própria alma. Ela já não se compara, não se diminui, não tenta ser mais leve para caber no colo de quem só aguenta o raso. Ela se tornou firme no que sente. E ser firme não é ser dura, é ser clara. Carl Jung dizia que a mulher só encontra sua verdadeira potência quando para de esperar permissão para existir. E ela parou. Ela não espera mais ser aceita. Ela se aceita. E isso basta. Agora, ela entra nos lugares diferentes. Antes pedia licença com o olhar. Agora chega como quem sabe que pertence. Não por arrogância, por integridade. Ela não precisa provar mais nada. Não precisa conquistar ninguém. Porque entendeu que quem é inteiro não precisa se adaptar ao que é metado. E isso muda tudo. Ela começa a ser tratada com mais atenção, com mais cuidado, com mais reverência. Não porque passou a exigir, mas porque a própria energia dela já não permite o contrário. Ela caminha com mais firmeza, se veste como quer, sem buscar aprovação. Fala pouco, mas fala com presença. E o mais impactante é que agora ela não tem medo de ser incompreendida, porque ela mesma se entende. Ela não se explica, não se justifica, não força conexão. Se tem que fluir, flui. Se precisa forçar, ela solta. Ela aprendeu a distinguir o que a nutre do que apenas ocupa espaço. E hoje, só se permite viver vínculos que alimentam a alma, não só o ego. Ela já chorou demais por se dar inteira a quem não soube nem cuidar da superfície. Agora, o mínimo que ela exige é reciprocidade. E mesmo assim, sem abrir mão da própria paz. Se não há leveza, ela se recolhe. Se não há verdade, ela não fica. Se não há profundidade, ela não se envolve. E por isso, sua presença virou algo raro. E tudo que é raro é valioso. Não por escassez, mas por consciência. Ela aprendeu que se dar a todos foi o que a quebrou. E agora, ela entrega com sabedoria, não mais por carência. Carl Jung dizia que a mulher que se reconhece espiritualmente não busca ser amada de qualquer forma. Ela espera ser reconhecida na alma. E foi isso que ela fez. Desfez laços superficiais, cortou vínculos que só sugavam, silenciou barulhos que vinham de fora, para finalmente escutar a si mesma por dentro. Hoje, ela faz escolhas mais firmes. Não se engana com promessas. Não romantiza o caos. Não perde tempo tentando consertar ninguém. Ela entendeu que sua força não está em aguentar tudo. Está em escolher o que não quer mais aguentar. E essa escolha é diária.
É quando não responde o que a tira do eixo. É quando não entra em discussões para se provar. É quando prioriza sua paz, mesmo que isso custe a presença de quem não sabe honrá-la. Ela se afastou de muita gente, é verdade, mas pela primeira vez, se sentiu próxima de si. E o mais lindo disso tudo é que agora ela se olha com ternura, com respeito, com orgulho, não por se achar melhor que ninguém, mas porque reconhece cada pedaço que colou com as próprias mãos. Ela sabe que já foi submissa, sabe que já mendigou atenção, sabe que já aceitou o que a feria, só para não ficar sozinha. Mas também sabe que agora ninguém tem o poder de feri-la sem que ela permita. E ela não permite mais, porque entendeu que o amor começa por dentro, que o limite não é barreira, é proteção, e que ser firme não afasta quem é de verdade, só assusta quem queria controle. Hoje, quem se aproxima dela sabe, ou chega inteiro, ou nem precisa tentar. Ela não vai se dividir para acolher o que não a respeita. E mesmo em silêncio, ela é ouvida, porque carrega no olhar tudo o que já superou, e na postura, tudo o que jamais vai aceitar de novo. Quando uma mulher desperta, ela não desperta sozinha. O silêncio dela começa a ecoar em outras mulheres. A postura firme começa a gerar incômodo e também inspiração, porque outras mulheres olham para ela, e algo nelas também começa a se mover. Se ela conseguiu, talvez eu também consiga. E aos poucos, o que antes era visto como arrogância, passa a ser reconhecido como autoconhecimento. Ela não quer que ninguém a siga, não quer ser exemplo de nada, mas só por existir do jeito que agora existe, ela abre caminhos. Ela mostra que é possível, sim, amar sem se apagar, que é possível ser doce sem ser boba, que é possível ser firme sem ser agressiva, que é possível dizer não sem culpa e se retirar de onde o amor nunca foi inteiro. O olhar dela não confronta, revela. Revela o que a sociedade sempre tentou esconder, que a mulher não precisa estar em guerra para ser forte, mas também não precisa aceitar o papel de submissa para ser amada. Ela vive o que Carl Jung chamava de integração da sombra. Não nega mais a raiva, o cansaço, o trauma. Ela transforma tudo isso em postura, em presença, em sabedoria emocional. E mesmo sem gritar, ela desestabiliza estruturas. Porque há quem prefira mulheres previsíveis, controláveis, manipuláveis. Mas ela já não é nenhuma dessas versões. Ela é a própria liberdade. E isso assusta quem só sabia se relacionar com prisões emocionais. Ela não luta com ninguém. Ela só não se rende mais. Ela não briga por atenção. Ela só não entrega mais a alma para quem oferece pouco. Ela não tenta convencer ninguém de nada. Mas também não se deixa convencer tão facilmente. A clareza dela incomoda, porque ela já não finge, não força, não alimenta vínculos frágeis. E por isso, muita gente que se aproveitava da antiga versão dela se sente desconfortável, porque agora ela mostra, mesmo sem palavras, que toda mulher pode sair do ciclo da submissão, que toda mulher pode voltar a habitar a própria alma, que toda mulher pode impor limites, sem perder a doçura. Ela se tornou uma presença arquetípica, o símbolo vivo de uma mulher que já chorou demais por amor e hoje não aceita nada que a faça sangrar em silêncio. Ela é uma lembrança viva de que o amor que machuca não é amor, é apego, é dependência, é carência travestida de romantismo. E agora, com esse novo olhar, ela percebe todos os jogos que antes a confundiam. Percebe as palavras que só servem para manipular, os gestos que tentam disfarçar a ausência de cuidado real, as aproximações que só existem quando ela está disponível demais, e ela não cai mais, porque aprendeu que presença sem verdade não vale o risco, que carinho sem coerência só causa mais dano, e que atenção sem constância é só distração, não vínculo. Ela não precisa mais aprender essas lições. Ela já aprendeu, com dor, com lágrimas, com noites em claro e dias em que só queria desaparecer. Mas não desapareceu. Ela ficou, por ela, e hoje está mais viva do que nunca.
E ao invés de gritar que mudou, ela apenas vive diferente. E isso é visível. Está na forma como ela cruza uma sala, na calma com que fala, na leveza com que diz não, na firmeza com que diz basta. Ela já foi deixada de lado por ser intensa. Agora, é justamente essa intensidade que a protege. Ela não aceita mais amores mornos, porque entendeu que merece o que transborda, não o que mal preenche. Ela não se mostra, mas também não se esconde. Se ela está ali, é porque escolheu. E se ela for embora, é porque se escolheu. Ela não busca alguém que a salve. Ela quer alguém que a acompanhe. E por isso é admirada por mulheres que ainda estão no caminho. Mulheres que olham para ela e enxergam um espelho. Não um ideal inalcançável, mas uma possibilidade real de reencontro consigo mesmas. E essas mulheres começam a despertar também, a negar migalhas, a questionar padrões, a sair de relações que consomem mais do que alimentam. Tudo isso por causa de uma mulher que um dia teve coragem de não aceitar mais a dor como prova de amor. Essa mulher virou símbolo de um tempo novo, de uma presença nova, de uma geração que está aprendendo a não se calar diante do desrespeito. E ela nem precisava querer isso, nem precisava ser voz de nada, mas ela é. Só por existir, ela já ensina. Só por ser quem se tornou, ela já transforma. E tudo isso sem levantar bandeira, sem precisar ser vista, sem querer aplausos. Ela só vive, com verdade, com consciência, com limite, com paz. E quem não sabe lidar com isso, diz que ela ficou difícil. Mas quem a reconhece, entende. Ela não ficou difícil. Ficou impossível de manipular. Ela não precisou gritar, não precisou provar nada, nem exigir respeito, nem responder às provocações de quem não entendeu sua mudança. Ela apenas se levantou diferente. E esse foi o maior grito que ela já deu, o de uma mulher que agora impõe limites com o olhar, porque já não precisa mais pedir permissão para existir. Ela não se explica, porque aprendeu que quem precisa ser convencido nunca esteve verdadeiramente por ela. Ela também não precisa mais se defender, porque entendeu que quem a ataca, na verdade, está atacando a própria incapacidade de lidar com a verdade que ela carrega. E a verdade dela é simples, mas poderosa. Ela não aceita mais metades, nem em palavras, nem em presença, nem em sentimentos. Ela já foi metade tentando amar alguém por inteiro. Agora é inteira, e só acolhe o que vem por completo também. O silêncio dela já não é vazio, é proteção, é clareza, é resposta. E quem tentar se aproximar dela vai perceber rápido. Não há espaço para confusão, nem para joguinhos, nem para promessas ocas. Ela já viu tudo isso de perto. Já chorou noites inteiras por coisas que hoje nem fazem mais sentido. Já implorou por migalhas que hoje nem tocariam o coração dela. Ela cresceu. E esse crescimento não foi bonito de assistir. Foi solitário, foi doído, foi feito no escuro, no silêncio, no abandono. Mas hoje é exatamente isso que faz com que ela seja quem é. Carl Jung dizia que a mulher que integra sua dor se torna um campo de cura para o mundo. Mas ela só consegue isso quando para de fugir de si mesma. E foi o que ela fez. Ficou, mesmo quando doeu, mesmo quando ninguém ficou com ela, mesmo quando parecia que o amor que ela tanto dava nunca mais voltaria. Ela permaneceu. E enquanto muitos esperavam que ela desmoronasse, ela floresceu, sozinha, na própria terra, com as próprias mãos. E agora, ela não precisa mais que o mundo a veja. Basta que ela mesma se veja. E isso já basta para tudo mudar. Quando ela passa, os olhares desviam, não por medo, mas por impacto. Porque a alma dela pulsa de um jeito que incomoda quem vive na superfície. Ela não está mais disponível para viver no raso. E por isso, ela já não entra em qualquer vínculo. Não entrega o melhor de si para quem não sabe nem cuidar da própria presença. Ela não se mistura com qualquer energia, porque agora ela sente de longe quando algo não vibra na mesma frequência. Antes, ela buscava atenção,
Hoje, busca paz. Antes, aceitava convites que a levavam para lugares onde se perdia. Hoje, só vai onde pode ser inteira e onde possa voltar para casa sem sentir que se abandonou. Ela entendeu que algumas ausências são bênçãos e que perder pessoas é às vezes o preço de se encontrar de verdade. Ela já não finge leveza onde há tensão. Já não sorri por educação quando o ambiente fere sua essência. Já não ignora aquela voz interior que antes tentava calar para manter vínculos. Agora, ela escuta e respeita e age conforme aquilo que sente, não mais para agradar. E é aí que mora o verdadeiro poder, no alinhamento entre o que ela sente, o que ela pensa e o que ela vive. Ela não prega, ela não ensina com palavras, mas só de existir, ela vira um espelho. E em muitos lugares, é isso que mais incomoda, o reflexo que ela entrega. Ela mostra, sem querer, o que está faltando em muita gente. Verdade, coerência, presença, consciência. E por isso agora, ela escolhe, ela seleciona. Ela observa antes de abrir portas, não porque está na defensiva, mas porque está em paz demais para se deixar levar por qualquer distração emocional. Ela não precisa mais que gostem dela, precisa que a respeitem. E quem não respeita, não fica. Ela deixou de ser a mulher que implora, que se molda, que se anula, e se tornou a mulher que impõe limites com o olhar, porque agora se reconhece como um território sagrado. Ela é presença, é pausa, é ruptura com padrões antigos, é revolução silenciosa. E quem tiver o privilégio de conviver com ela, vai perceber. Ela não exige muito, só aquilo que já aprendeu a dar a si mesma. Respeito, afeto real, liberdade com responsabilidade, presença inteira. Ela não quer nada que a sufoque, nem nada que a deixe esperando, nem nada que a faça duvidar de si de novo, porque essa mulher já foi submissa, já se perdeu tentando agradar, já ficou em silêncio quando tinha vontade de gritar, já tentou ser leve quando só queria ser livre, mas agora ela só quer ser ela. E isso é o suficiente, mais que suficiente. Quem conseguir enxergar isso, terá ao lado não só uma mulher, mas uma força que não se explica, só se sente. E se quiser continuar recebendo conteúdos que te ajudam a se enxergar com mais clareza, mais verdade e mais amor, se inscreve no canal e ativa o lembrete. Porque essa jornada é sua, mas nós podemos caminhar juntos